A história de Esther é um daqueles contos que faz o coração acelerar. Uma jovem judia órfã e exilada que se transforma na rainha da Pérsia? Isso não parece um enredo de filme? E o que dizer do fato de que, em meio a um império vasto e repleto de perigos, ela se torna a chave para a salvação de seu povo? Como uma plebeia consegue conquistar o coração do rei mais poderoso da época? Imagine a tensão. Um decreto que ameaça exterminar todos os judeus, e a única esperança repousa sobre os ombros de uma mulher, que até então era apenas uma desconhecida. Como ela, que vive entre duas culturas, enfrenta esse desafio colossal? E o que podemos aprender com sua coragem e astúcia? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa repleta de reviravoltas, onde a providência divina parece costurar cada detalhe de sua vida, mesmo quando tudo parece incerto. A história de Esther nos ensina que, às vezes, as soluções para os nossos maiores desafios estão escondidas nos lugares mais inesperados. Então, você está pronto para descobrir os segredos por trás dessa incrível jornada? E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias como essa. O Império Persa, sob o governo do rei Assuero, era imenso, se estendendo por vastas terras que iam da Índia até a Etiópia. A diversidade do reino era tanto uma bênção quanto uma maldição. Embora os judeus fossem numerosos, cerca de 3 milhões, sua posição era delicada, marcada por desconfiança e hostilidade. Entre os nobres persas, havia um sentimento de superioridade que frequentemente se manifestava em desprezo pelos estrangeiros, especialmente aqueles de origem judaica. Certa vez, Assuero organizou um grande banquete, convocando todos os nobres do reino para mostrar sua riqueza e poder. O evento foi um espetáculo grandioso, onde as mesas transbordavam de iguarias e os vinhos corriam em abundância. Durante as festividades, a rainha Vasti, conhecida por sua beleza e dignidade, se recusou a obedecer a um pedido humilhante do rei. Ela foi chamada para se apresentar diante dos nobres, mas decidiu manter sua integridade. A recusa de Vasti não só desafiou a autoridade do rei, mas também acendeu uma faísca de mudança na corte. Com a rainha deposta, Assuero, em sua busca por uma nova consorte, convocou as moças mais belas de seu reino. Esther, com sua beleza e graça, foi escolhida entre as candidatas. O coração dela estava repleto de medo e incerteza, pois ser levada à corte significava entrar em um mundo desconhecido, onde a traição e a intriga estavam sempre à espreita. Submetida a um rigoroso processo de preparação, Esther foi tratada com óleos perfumados e especiarias, uma rotina de beleza que durou 12 meses. Durante esse tempo, ela lutou para manter sua identidade. Em Susa, ela se sentia como uma estrela em um palco iluminado, mas o brilho das luzes também a deixava vulnerável. Ao se apresentar ao rei, um misto de medo e esperança a consumia. Assuero era um homem de presença imponente, descrito como um rei poderoso e implacável. Ele governou com mão firme e sua corte era um lugar de rivalidade constante, onde o favoritismo poderia mudar a qualquer momento. No entanto, quando ele viu Esther pela primeira vez, algo mudou. O rei a amou mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou um favor inigualável diante dele. O que Esther não sabia era que esse favor a colocaria no centro de uma conspiração que ameaçaria não apenas sua vida, mas também a de todo o seu povo. À medida que os dias se passavam, Esther se adaptou à vida na corte, mas sua mente estava sempre voltada para seu povo. Um dia, ela ouviu rumores sobre um homem chamado Amã, um dos principais ministros do rei. Amã, um agagita, era conhecido por sua ambição e ressentimento, especialmente em relação a Mardoqueu, primo de Esther, que se recusava a se curvar diante dele. Esse desrespeito feriu o orgulho de Amã, que, em um momento de fúria, decidiu que não seria suficiente punir apenas Mardoqueu. Ele tramaria a destruição de todos os judeus do império. Amã conseguiu convencer Assuero a emitir um decreto de extermínio, um plano que ecoava nas ruas de Susa como um sussurro sombrio. A notícia chegou até Mardoqueu, que, desesperado, enviou uma mensagem a Esther, pedindo que ela intercedesse perante o rei. Porém, essa tarefa era perigosa. Esther sabia que, sem ser chamada, entrar na presença do rei poderia custar sua vida.
Esther se viu em um dilema. Em seu coração, a luta entre sua identidade judaica e a posição que agora ocupava na corte pesava como uma âncora. Foi então que, em um momento de reflexão, ela percebeu que talvez Deus a tivesse colocado naquela posição por um motivo maior. Com determinação, decidiu que era hora de agir. Ela convocou todos os judeus em Susa a jejuarem por 3 dias, pedindo a Deus que a guiasse em sua missão. Esse jejum foi um símbolo de união e fé, um clamor ao céu em busca de proteção e sabedoria. No 3º dia, Esther vestiu-se com suas melhores vestes reais e entrou no pátio interior do palácio. O coração batia forte, mas ela sabia que tinha que seguir em frente. Assuero, sentado em seu trono, viu Esther parada no pátio e estendeu seu cetro em sinal de aceitação. A alegria e o alívio a invadiram, mas a urgência da situação ainda a preocupava. Esther sabia que precisava ser estratégica. Com a mente aguçada, convidou o rei e Amã para um banquete, uma oportunidade para revelar seu plano. Durante o primeiro banquete, o clima era leve, mas no fundo de seu coração, Esther sentia a pressão aumentar. Ao final do banquete, ela deixou o rei curioso, decidindo que deveria preparar um segundo banquete, onde revelaria suas intenções. Enquanto isso, Amã, cheio de orgulho e ambição, não conseguia ver o que estava por vir. Ele foi para casa se vangloriar de sua posição com seus amigos e familiares. No entanto, sua ira contra Mardoqueu e os judeus apenas se intensificou. Seus familiares, tentando acalmá-lo, sugeriram que ele construísse uma forca para Mardoqueu. Amã achou a ideia excelente e deu ordens para que a forca fosse construída na mesma noite. Porém, naquela mesma noite, algo providencial aconteceu. O rei Assuero, incapaz de dormir, decidiu que os registros do reino fossem lidos para ele. Durante a leitura, ele ouviu como Mardoqueu havia salvado sua vida ao denunciar uma conspiração contra ele. O rei, surpreso, questionou por que Mardoqueu não havia sido recompensado. Quando Amã foi convocado para o palácio, ele pensou que o rei estava se referindo a ele. Com confiança, sugeriu um grande desfile para o homem que o rei desejasse honrar. Para sua grande humilhação, o rei ordenou que ele próprio honrasse Mardoqueu, fazendo com que Amã desfilasse pela cidade, proclamando a grandeza do homem que havia salvado a vida do rei. Após esse evento humilhante, Amã foi chamado para o segundo banquete. A tensão era palpável, e Esther sabia que o momento tinha chegado. Durante o banquete, com o coração pesado, ela revelou ao rei que era judia e que seu povo estava sob a ameaça de extinção devido ao plano de Amã. A fúria de Assuero foi imediata, e ele saiu do banquete incapaz de lidar com a traição que havia sido revelada. Amã, percebendo que sua situação se tornara insustentável, tentou desesperadamente se desculpar. Quando o rei retornou, encontrou Amã em uma posição comprometida, caindo sobre o divã de Esther, uma violação clara de protocolo. O rei, vendo aquilo, concluiu que Amã estava tentando violentar sua rainha. A sentença foi rápida. Os servos da corte cobriram o rosto de Amã, indicando que ele estava condenado. Amã foi executado na própria forca que havia preparado para Mardoqueu. Com a queda do ministro traiçoeiro, Esther pediu ao rei que emitisse um novo decreto, garantindo aos judeus o direito de se defenderem. O novo decreto permitiu que os judeus se unissem e enfrentassem seus opressores, resultando em um dia de vitória e libertação. A festa de Purim foi estabelecida, celebrando a coragem de Esther e a salvação de seu povo. A cada ano, os judeus relembravam a bravura de uma jovem que, mesmo em meio à incerteza e ao medo, confiou na providência divina. A história de Esther ecoa através dos tempos, lembrando-nos da importância de agir com bravura e sabedoria. Mesmo quando parece que a mão de Deus está oculta, ele trabalha em silêncio, orquestrando eventos para cumprir seus propósitos. Cada um de nós em nossa própria vida pode ser chamado a um papel crucial, e a verdadeira coragem é confiar e agir, mesmo quando tudo parece incerto. Assim, Esther, uma jovem judia, transformou-se na rainha da Pérsia e salvou seu povo, provando que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança e da fé pode brilhar intensamente. A história de Esther
nos ensina que, independentemente do desafio, é sempre possível encontrar força e resiliência dentro de nós, e que, quando nos unimos em oração e ação, podemos enfrentar até mesmo os obstáculos mais formidáveis.